Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Vocês estão na TV Revelária, que é um espaço onde nós falamos tudo de espiritismo. Então, por favor, já se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e também se torne membro. Caso queira e possa, use a nossa chave Pix, que está aí após a descrição do vídeo. Hoje nós estamos trazendo para vocês a seguinte indagação: pertencemos a seitas ou ao grupo espírita? Há cismas no espiritismo? O nosso tema de hoje, seitas ou grupos espíritas, cismas do espiritismo. A gente vai trazer para você algo que está contido em Revista Espírita de dezembro de 1868. Para me ajudar, tem aqui ao meu lado ele, Lauro Rodrigues. Bem-vindo, Laurinho. Boa noite, boa tarde e bom dia. Olá, Beto, muito bom estar aqui e olá para você também que está nos assistindo agora. Vamos colher essas informações aqui, trazer como uma meditação para todos nós mesmos, né, Beto? Veja que é uma informação importante, que muito atual, e olha que nós estamos falando lá no ano de 1868, final desse ano, e que está atualizadíssimo e que precisa ser conversado mesmo, né? Então, vamos aqui trazer essas informações, está lá nesse artigo Constituição Transitória do Espiritismo. Kardec vai apresentar uma série de argumentos e a que nos interessa hoje é essa questão dos cismas, das seitas. Beto Ramos. Muito bem, Laurinho. Então, você já bem o disse, estamos tratando do artigo Constituição Transitória do Espiritismo, que você encontra na Revista Espírita de dezembro de 1868. Portanto, as últimas instruções propriamente ditas por Kardec para o nosso movimento espírita. Vamos extrair delas todo o seu conteúdo moral. A gente vai descobrir hoje se estamos pertencendo a seitas ou a grupos espíritas, e se entre nós foram instalados os cismas do espiritismo. Passo, então, a compartilhar com vocês um pouco desse conteúdo que está contido neste artigo. Kardec conta uma história, fala do espiritismo, traz uma espécie de histórico do espiritismo, fala que essa ciência chega com o seu período de gestação, por um tempo ela se apresenta como opinião filosófica, precisa da boa fé, boa vontade de alguns adeptos, por conta das incertezas, mas que já se vislumbrava sua finalidade e também as consequências que adviriam daquelas relações mantidas com os espíritos e que eram estudadas. Ao longo do tempo, se desenvolveu e com o trabalho, um trabalho muito bem elaborado pelos espíritos superiores, se constituiu a doutrina espírita, que é um todo harmônico. Assim sendo, Lauro, lá no item 3, o Kardec, então, indaga. Uma questão que logo se apresenta é a dos cismas, que poderão nascer no seio da doutrina. Estará preservado deles o espiritismo? Lauro Rodrigues. Não, né, Beto? Com certeza não, porque para se preservar, teríamos que ter um estudo profundo. Se naquele tempo já surgiu sistemas que divergiam dos princípios, né, porque é uma ciência que estava iniciando no seu período de gestação, como foi dito. É natural que surjam sistemas, o Kardec vai dizer. Só que esses sistemas que foram surgindo, foram caindo por terra porque aqueles princípios que estavam sendo desenvolvidos, estudados, foram sendo fixados, ensinados pelos espíritos, e aqueles sistemas que iam na contramão, claro, perdiam a sua força, uma razão natural. Mas sempre surgem novos e novos criadores de sistemas, de teorias, e que precisa sempre estar sendo debatido. Beto? Muito bem, Lauro Rodrigues. Vamos então esclarecer qual o significado da palavra cisma. É um substantivo masculino que denota a hostilidade um tanto gratuita, a prevenção, a desconfiança e a antipatia. Trata-se da separação de uma pessoa ou de um grupo de pessoas de uma coletividade. Na prática, é a dissidência de opiniões que estão em desacordo. A cisma nasce do produto da fantasia, da utopia, do devaneio e da divagação.
Às vezes podemos buscar a origem dessa palavra como nas superstições, né, Laura? Então, pela palavra usada por Kardec, a gente já tem uma noção de qual é o comando, o aviso, a advertência que ele nos faz. Vamos, então, prosseguir compartilhando mais um pouquinho desse texto longo, substancioso, extenso, esse texto de Kardec. Hoje a gente está se apropriando de algumas questões que nos servem de reflexão. Reflexão genuína, sadia, para o movimento espírita descobrir se as pessoas estão participando de verdadeiras seitas ou pertencem, de fato, a grupos espíritas. As cismas do espiritismo, conforme a gente acaba de conceituar, pois bem, Kardec, então, escreve isso, Laura. Conseguintemente, seitas poderão formar-se ao lado da doutrina. Seitas que não lhe adotam os princípios ou todos os princípios. Às vezes trabalha um ou outro, né, Laura? Porém, não dentro da doutrina, ou seja, essas seitas não se formarão dentro da doutrina em razão do efeito de interpretação dos textos, como tantas se formaram pela interpretação equivocada ou pelos sentidos das palavras do Evangelho. Este é o primeiro ponto, um ponto de capital importância. Então, aqui, Lauro, o que a gente depreende é que o Kardec está dizendo que o conteúdo da doutrina não vai fazer que se forme grupos sectários, grupos que, pela deficiência do texto, interpretou errado e não adotou os princípios, porque talvez não os tenha compreendido. E olha, Laurinha, antes de passar para você, olha que bacana esse outro texto. Ali ele vai dizer, para isso, procedemos de maneira que os nossos escritos não se prestem a interpretações contraditórias e cuidaremos de que assim aconteça sempre. Ou seja, no finalzinho da carreira do organizador do Espiritismo, em dezembro de 68, ele está dizendo para nós, olha, o Espiritismo não tem nada de contraditório, ele não tem nenhum escrito que ele deixa a desejar, que ele apresentou uma parábola, uma comparação, no sentido mesmo daquele tempo de Jesus, onde não se podia ensinar tudo, havia os iniciados, muita ignorância, muita primitividade, ausência de conhecimento. Não, aqui não tem nada que se preste à interpretação contraditória. Aí ele prossegue dizendo, quando for dito peremptoriamente, ou seja, com concisão, né? Com força mesmo, dizendo, isso não é, sem ambiguidade, sem duplo sentido, que 2 e 2 são 4, ou seja, aquilo que é, aquilo que não é, não é. Ninguém pode se pretender que se quis dizer que 2 e 2 fazem 5, isto é, que uma coisa que é aquilo que foi declarado que é doutrinariamente, que foi deduzido seriamente, se chegou a um conceito, se chegou a uma definição, se chegou a uma explicação racional e lógica, não pode ser algo ilógico, sem bom senso, né? Eivado de proporcionalidade, de ausência da proporcionalidade, da razoabilidade. Então, passo a você para tecer seus comentários, Lauro. E eu acrescento aqui, Beto, o Espiritismo entrando no Brasil, então, final do século XIX, ele encontra uma força religiosa muito grande. Então, mas o Espiritismo adentra os primeiros grupos que se formam puramente científico, nos moldes proposto por Kardec. Mas depois surgem esses dissidentes que não concordam com aquele grupo, com aquelas ideias originais de Kardec, e criam, né, essas seitas que se intitulam espíritas, mas em verdade é uma seita dissidente, por não concordarem. E lembrando que esse grupo dissidente, eles compram a ideia de Rustang, que já era um dissidente do tempo de Kardec. Então, a gente percebe que a coisa já está lá no seu começo.
E acrescento aqui, para finalizar aqui, que agimos de má fé? Não, por falta de conhecimento, até porque nem tínhamos as revistas espíritas traduzidas no Brasil, levou-se um século, pelo menos, para que a gente tivesse isso em mãos. Mas, pelo desconhecimento, acabamos criando essas seitas, ou somos dissidentes, porque não estamos em acordo com aquilo que é proposto por Kardec. Beto? Muito bem, Laurinho. Então, agora, já que você falou tanto aí na questão de seita, conforme o Kardec esclareceu, a gente precisa trazer o seu significado. Seita traduz grupo de indivíduos partidários de uma mesma causa. Também é partido, bando ou facção. É partido ou escola filosófica. Doutrina ou sistema que se afasta da crença ou da opinião geral. Conjunto de pessoas que seguem essa ou aquela doutrina ou aquele sistema. São os dissidentes de uma determinada filosofia ou doutrina e que se afasta daquela comunhão principal do pensamento, que seria o pensamento central. Então, fica bem claro aqui para nós o que é seita. O cisma você se afasta e forma uma seita, né? E o cisma é a separatividade. A seita é o grupo que se forma ao lado. Por que esse grupo se formou? O Lauro disse, por ignorância, desconhecimento e, claro, também pelo seu religiosismo. E aí segue uma outra vertente que não coaduna com o quê? Os princípios e os postulados espíritas. O Kardec pergunta, né? Você está estudando todo o princípio espírita? Porque nas obras aonde elas podem penetrar, né? O Kardec fala isso em Viagem Espírita, onde suas obras penetram, ali os princípios ficam muito claros. E ele bem o disse, não há ambiguidade nem nada. Aí, Laurinho, ele vai trazer um outro ponto para nós aqui, para a gente poder encerrar. Ele vai dizer assim, o outro ponto, ou o segundo ponto, está em não se sair do âmbito das ideias práticas. Ou seja, como é que funciona um grupo espírita, uma casa espírita? Está lá no Livro dos Médiuns, está nas revistas espíritas, está na obra Viagem Espírita. E aí, o que ele é contrário? Ele vai dizer o seguinte, todos nós podemos ter certas utopias. Então, ele escreve, o segundo ponto está em não sair do âmbito das ideias práticas. Se é certo que a utopia da véspera se torna, muitas vezes, a verdade do dia seguinte, deixemos que o dia seguinte realize a utopia da véspera. Porém, não atravanquemos a doutrina de princípios que possam ser considerados quiméricos e fazer que arrepilam os homens positivos. Aí, Laurinho, a gente já viu em grupos espíritas Jesus como princípio, espírito como princípio, causa e efeito como princípio, e vão criando uma miscelânea. O que o Kardec diz? Ele falou assim, olha, pode até acontecer de um princípio, que era uma utopia antes, se tornar um verdadeiro postulado e fundamento, mas é preciso que isso seja sancionado pelos espíritos superiores, de fato, como aconteceu com a doutrina espírita, conforme ele organizou. Então, o que está na véspera, você já não traz aquilo como uma verdade sem que haja uma sanção pelo controle universal do ensino dos espíritos. Sem que você verifique se não passa de uma opinião pessoal de um espírito. Se você também estudar a hierarquia desse espírito. Então, ele diz o seguinte, cuidado com coisa que é quimérico, que você está colocando na doutrina, que a doutrina não precisa e não merece. Lauro Rodrigues. Exatamente, e o estudo aprofundado, com seriedade, com perseverança, com método, vai nos preservar disso. E aquele que estuda, né, as obras de Kardec com profundidade, como eu disse, ele vai compreender o processo, porque isso está bem claro, né? E se ele visitar qualquer lugar onde há as práticas como nós conhecemos, ele vai perceber que há uma disparidade muito grande, não coaduna. Então, né, é aquilo que nós podemos chamar de... Ele vai pensar assim, isso aqui é dissidente, é um grupo que não se afina com a proposta né, que ele estudou, a proposta original de Kardec. Beto?
Pois bem, Laurinho, então a gente conclui aqui esse nosso encontro que nós precisamos nos indagar a cada um individualmente. Nós estamos pertencendo a uma seita ou a um grupo espírita? Por que isso? Porque é importante que a gente tenha noção de que a casa espírita ou o grupo espírita se presta para o estudo dos princípios e dos postulados espíritas, para a prática espírita conforme organizada por Kardec, que consta de O Livro dos Médiuns. Nada de diferente. Então, não podemos sair das práticas e devemos adotar aqueles textos de Kardec, porque ali não tem ambiguidade. Quando ele diz que 2 e 2 são 4, é porque não são 5. Foi peremptório. Então, a gente termina dizendo, o Espiritismo realmente não disse tudo, mas tudo que o Espiritismo disse está contido nas obras de Kardec. Pensem nisso, reflitam, e a gente, então, se encontra, Laurinho, num próximo vídeo. Até lá!